Em seguida, né, a gente vai ver esse slide de uma apresentação e eu queria mostrar para vocês um vídeo sobre a varíola. Durante muitos anos, uma doença assombrou a humanidade. A mesma que, juntamente com a gripe espanhola, peste negra e outras que muito em breve vamos falar aqui, ceifou a vida de muitas, mas muitas pessoas. Estamos falando da varíola, que foi uma das doenças mais infecciosas e severas da história, a qual, infelizmente, milhões de seres humanos tiveram o desprazer de vivenciar. Pois bem, estamos no século XXI. Nossas preocupações agora são outras. Mas será que as feridas deixadas pela varíola realmente cicatrizaram? Ou existe uma chance de uma das doenças mais letais da história retornar? Mas afinal de contas, o que realmente foi a varíola? Então, meus amigos, nesse vídeo vamos fazer um resumo de tudo o que foi essa doença, desde o seu desconhecido surgimento até o dia em que foi erradicada. Então, se você já demonstrou interesse nesse assunto, inscreva-se aqui no canal e deixe o seu like. Temos outros vídeos nesse mesmo estilo, então depois dá uma conferida aí no canal. Olá pessoas, bem-vindos ao Intelegia. Eu sou Bruno Rodrigues e hoje vamos falar de uma das doenças mais violentas da história, a varíola, que ainda no século XX matou entre 300 a 500 milhões de pessoas e ainda em 1967 registrava-se cerca de 15 milhões de óbitos por ano. É muita gente. Com isso, já deu para perceber que a nossa anfitriã de hoje não é nem um pouco amigável e ela é tão antiga que não se sabe exatamente como e quando surgiu. Só se sabe que ela foi responsável por diversas epidemias que ceifou a vida de muitas pessoas e os que sobreviviam ficaram marcados pelo resto da vida. Mas enfim, vamos conhecer um pouco mais sobre esse monstro em forma de doença. A varíola é causada pelo vírus Orthopoxvirus variolae, da família Poxviridae. Seu tamanho é de 300 nanômetros, o que o torna um dos maiores vírus capazes de infectar os seres humanos. E claro que existem algumas formas de se contaminar com ele. Por exemplo, pode ser através do contato direto de pessoa para pessoa. Nesse caso, a transmissão direta com Orthopoxvirus requer um contato mais demorado. Então, o vírus pode ser transmitido através do ar por meio de gotículas que escapam quando uma pessoa infectada tossir, falar ou espirrar. Pode ser também através do contato indireto de uma pessoa infectada. Raramente, o vírus pode viajar mais longe pelo ar. Por exemplo, quando a pessoa infectada está em um apartamento e ela tossir ou espirrar, o vírus pode viajar através do sistema de ventilação do edifício, infectando pessoas em outros apartamentos em outros andares. E por fim, pode ser também através de itens contaminados. Com isso, pode acontecer de o vírus se espalhar por meio do contato com roupas, lençóis, toalhas, todos esses contaminados. Porém, o risco de infecção através desses meios são menos comuns. Agora que já conhecemos o causador dessa doença tão severa, podemos continuar com a história. Eu queria mostrar para vocês, né, o vírus em questão e espero que vocês gostem do vídeo. Bom dia, me chamo Karen. Vou apresentar para vocês um trabalho de imunologia sobre a revolta da vacina. Tá aí o meu nome, sou aluna da sede do Benfica, turno noite, professor Paulo, Faculdade Unicristos. Mostrar para vocês um pouco aí as ilustrações, né? Oswaldo Cruz, a população reivindicando, porque não queria de forma alguma, né, tomar essa vacina. Bem, o que foi basicamente a revolta da vacina? Bem, a revolta da vacina ela aconteceu no Rio de Janeiro. Na época, o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. Foi entre os dias de 10 a 16 de novembro de 1904. O povo insatisfeito protestou contra a lei da vacinação obrigatória e também contra o serviço público prestado. A vacina, no caso em questão, era a antivaríola.
e foi a vacina responsável por toda essa revolta. Foi uma rebelião popular contra a campanha de vacinação obrigatória para todo brasileiro maior de 6 meses de vida. Esse protesto tratava-se da protesto popular que ocorreu no começo do século XX, na cidade do Rio de Janeiro, e foi o sanitarista Oswaldo Cruz que colocou o projeto em prática. O Rio de Janeiro não era uma cidade bem planejada, em partes por causa do período do Brasil colônia e do Império, e não comportava mais o fato de ser a capital do Brasil, o grande centro econômico. A cidade possuía acentuados problemas de saúde pública e também graves doenças que atingiam a população, como a varíola, a febre amarela e a peste bubônica. A lei da vacinação obrigatória impôs ao povo a obrigação de se vacinar contra a varíola, e o povo se rebelou contra isso. O protesto também estava ligado à insatisfação do povo com os serviços básicos de utilidade pública. Era uma insatisfação total contra as campanhas de saneamento básicos comandados pelo médico Oswaldo Cruz, e também contra as obras de reforma urbanas do prefeito da época, Pereira Passos. Atividades como alargamento de rua, destruição de cortiços e remoção da população pobre de suas moradias foram algumas mudanças arquitetadas provocadas pelo também engenheiro Pereira Passos, que era o presidente na época, né? O médico Oswaldo Cruz, ao assumir a Diretoria Geral de Saúde em 1903, promoveu a campanha de saneamento básico da cidade e tomou a decisão de erradicar as doenças como a febre amarela e a peste bubônica e a varíola. Em junho de 1904, o governo tomou a vacinação da população obrigatória e, apesar da campanha contrária, foi aprovada em 31 de outubro. Essa lei acabou causando um motim, provocando vários debates exaltados entre o povo e o legislativo. O presidente Rodrigues Alves interviu para controlar as epidemias e modernizar a cidade. Foram tomadas medidas de reformas urbanas e sanitárias pelo então presidente, e isso acabou modificando a geografia natural da cidade e a vida das pessoas. As causas e consequências da revolta da vacina. A grande quantidade de lixo acumulado nas ruas do Rio causou a proliferação do vírus da varíola e também de ratos e mosquitos, que são os transmissores das doenças graves. Como a febre amarela e a peste bubônica, essas doenças provocaram a morte de muitas pessoas anualmente. Intenção principal e de extrema importância da campanha era eliminar os focos de lixos acumulados pela cidade para conseguir combater os transmissores das principais doenças que atormentavam a população naquela época. O governo propôs, então, realizar pagamento para aquelas pessoas que se dispusessem a caçar ratos e entregar para as autoridades. Essa atitude promoveu um desastre como resultado, pois surgiram criadores de roedores com o único interesse de adquirir uma renda extra. Por conta dessas fraudes, resultado da medida impensada, o governo decidiu suspender a oferta de prêmio pela captura de ratos. Apesar disso, a campanha de saneamento seguiu firme, só que um regime autoritário, onde as pessoas eram surpreendidas em suas casas, sendo invadidas e reviradas sem nenhuma explicação. A população não teve nenhum acesso à informação de alerta e esclarecimento sobre a vacina, sobre formas de higiene e até mesmo sobre as maneiras de se prevenir. Então, ficou indignada e, por conta disso,
houve uma insatisfação generalizada contra as atitudes do governo, o que fomentou a revolta da vacina. Os funcionários de saúde invadiram as casas das pessoas com a proteção da polícia, utilizando a força para vacinar. A população, por sua vez, enfrentou e resistiu à bala com a frase de ordem que dizia que ser direito do cidadão a opção de recusar o líquido desconhecido para preservar seu próprio corpo. As camadas populares cariocas e os agentes de saúde e a polícia se enfrentaram. O centro da cidade do Rio de Janeiro se transformou em uma praça de guerra, com bondinhos derrubados, edifícios depredados, além de um tumulto generalizado na Avenida Rio Branco. O jornal A Notícia publicou no dia 9 de janeiro de 1904 o projeto de regulamentação da aplicação da vacina obrigatória. Neste projeto estava explícita a obrigatoriedade da compreensão da vacinação para se casar, se empregar, viajar, se hospedar e até mesmo se matricular. Caso essa determinação não fosse atendida, o cidadão estaria sujeito a uma multa. O estopim para a onda de protesto da vacinação obrigatória, mas logo a população direcionou a sua revolta contra outras camadas do poder, como o serviço público em geral e também aos representantes do governo, explicadamente contra as forças repressivas, florianistas e positivistas, apoiadores por alguns setores civis, se aproveitaram da situação e na madrugada do dia 15 de novembro usou a prerrogativa da revolta popular para tentar dar o golpe de Estado, o evento que esse não teve um fim positivo para eles. Florianismo foi o primeiro fenômeno político de expressão que se formou em torno da figura de uma personalidade republicana do Brasil. O título foi dado quando se consolidou o Brasil República, o movimento político de apoio a Marechal Floriano, durante a revolta da Armada em 93. O positivismo, como escola filosófica, ganhou força na segunda metade do século XIX e no início do século XX, na Europa. Trata-se de uma corrente filosófica que surgiu na França no início do século XIX. Seus princípios idealizadores foram os pensamentos de Auguste e John Stuart. E por fim, na revolta da vacina, foi declarado estado de sítio. E o cancelamento da vacinação obrigatória. Por fim, foi decretado, o estado de sítio, o cancelamento da vacinação obrigatória no dia 16 de novembro. Depois disso, a lei da vacinação obrigatória foi modificada e a utilização da vacina tornou-se opcional. O governo desmanchou aquele que nomeou como movimento rebelde, ou seja, a revolta da vacina, e prendeu muitas pessoas suspeitas ou não no tumulto. Agora...